Seja bem-vindo ao canal da F-Stop. Meu nome é André Selga e hoje eu vou trazer aqui um review bem bacana para vocês. Vou falar aqui da tocha da Godox SK400 versão 2. Não sei se você já usou, se você já trabalhou com um produto da Godox, mas a Godox tem trazido muita qualidade pra gente. Eu fico impressionado com a qualidade dos produtos dela, seja um flash aqui de estúdio ou seja um flash speedlight. Ela realmente tem me surpreendido e tem funcionado assim excelentemente, muito bem. A gente tem vendido bastante aqui na escola dos produtos da Godox, tá? Então, se você não conhece, você vai conhecer agora e com certeza você vai gostar bastante da Godox. Bom, essa aqui é uma tocha de estúdio, ela é uma tocha que funciona com flash, então não é uma tocha de LED, então é utilizada mais para fotografia, você não vai conseguir utilizar ela na parte de vídeo. Claro que tem aqui, a gente consegue adaptar, vou mostrar para vocês já uma questão aqui que a gente consegue adaptar e também usar ela com um pouco com luz contínua. Mas vamos lá. Quando você comprar, quando você tirar da caixa, vem aqui a tocha, ela é uma tocha que ela é ligada na tomada, essa não tem entrada para uma bateria externa, então você vai precisar de uma fonte de alimentação externa, vai precisar de uma tomada. O interessante é que ela tem 110 e 220, ela não é bivolt, então uma informação muito importante quando você for comprar é saber exatamente em qual voltagem, né, qual que é a tensão aí da sua região, porque se você comprar, por exemplo, 220 for 110, ela vai funcionar com potência bem mais fraca, se for o contrário ela vai queimar. Então é importante que você saiba certinho qual que é a tensão antes de comprar aí a sua tocha, legal? Bom, ela vem aqui nessa parte aqui da frente, com essa capinha aqui que é uma capa de proteção, tá? Já é importante salientar o quê? Que você não pode ligar e disparar a tocha com essa capa de proteção. Por quê? Porque ela é de plástico, ela pode derreter. Isso aconteceu com uma aluna nossa, então sempre é importante que quando você for ligar, for testar, for brincar, você tire essa proteção. Essa proteção é do quê? Ela protege aqui duas lâmpadas. Essa primeira lâmpada aqui é a lâmpada chamada de luz guia ou luz de modelagem. É uma lâmpada bem fraca que ela vai iluminar a cena e vai mostrar para você que quando você disparar o flash ele vai iluminar aquela área. Aí que eu falei que a gente pode fazer também o que? Uma gambiarra. A gente pode retirar essa lâmpada e colocar uma lâmpada normal de LED mais forte para você usar ela como se fosse uma luz contínua, tá? Então é uma gambiarra que a gente faz que funciona muito bem. O padrão dela aqui é o socket E27, que é o padrão normal aqui de lâmpadas, né, comuns que você encontra aí, tá? O que é importante também é o seguinte, para manipular e para retirar, ela tem que estar fria. Se você usou ela estiver quente e você encostar, você pode acabar queimando aqui a sua lâmpada. Então essa lâmpada é chamada de luz guia ou luz de modelagem. Essa aqui em volta então é o flash em si, tá? Quando ela está acesa e quando o flash disparar, você percebe que ela apaga rapidamente, o flash dispara, depois ela acende novamente, ok? Esse flash da Godox, o encaixe dele, o padrão de encaixe é chamado de encaixe Bowens. Então qualquer acessório que você for comprar, seja um softbox, seja, né, um octabox, né, um raise, uma panela, um snoot, você tem que comprar com esse encaixe Bowens, tá? Se você não sabe qual que é o encaixe Bowens, deixa eu virar aqui de ladinho. O encaixe Bowens é esse aqui que vem aqui na panelinha. Essa panela ou esse refletor parabólico, ele vem junto com a caixa. E ele tem esse encaixe aqui que tem essas três posições, tá vendo? Então todo encaixe que tem essas três posições é chamado de encaixe Bowens e é esse encaixe padrão aqui do nosso flash. Então essa panelinha você pode encaixar aqui na frente, você vai colocar aqui, você encaixa e você torce e ele está encaixado. A panelinha eu posso usar com alguns outros acessórios aqui na frente para direcionar melhor a minha luz. Quando eu quero remover, o que eu faço? Eu tenho aqui ao lado uma alavanca, que eu puxo essa alavanca e aí eu giro aqui no sentido contrário a panelinha e eu desencaixo ela aqui agora. O flash é um pouco grande aqui, né? Um pouquinho ruim da gente trabalhar com ele aqui. Vou colocar aqui de volta a panelinha para a gente poder... Ok? Então aqui eu tenho uma panela encaixada aqui no nosso flash. Bom, vamos conhecer um pouquinho agora da parte de trás, que é a parte importante, né? Ligar ele e entender aqui os comandos, como ele trabalha. Como eu comentei com vocês, esse flash é alimentado então por energia elétrica, né, por uma tensão. Esse aqui é um flash 220. Então, quando você for comprar seu flash, você tem que saber exatamente a tensão da sua residência. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho aqui em cima. Esse botãozinho aqui, ó, não é um botãozinho, na verdade. Esse sensor é vermelhinho. Ele é um sensor de fotocélula. O que significa isso? Como é que funciona essa questão de disparo? Imagina que você tem um estúdio, por exemplo, com 4, 5 tochas dessa aqui. Você não vai ter que usar, por exemplo, um rádio flash, um receptor em cada tocha. Você vai configurar, vai colocar um receptor em uma tocha só, eu já vou mostrar para vocês.
E quando você disparar aquela tocha, se todas as outras estiverem com a fotocélula ativa, vou mostrar para vocês também como a gente vai ativar essa fotocélula, o que significa que todos os outros vão disparar também. Então você não precisa ter um receptor em cada, basta ter apenas um transmissor e um receptor e você consegue trabalhar com quantos flashes você quiser, ok? Então essa aqui é a nossa fotocélula. Olhando aqui atrás, ele é bem simples, você vai ver que ele é muito mais fácil de configurar do que um flash, por exemplo, Speedlight, tá? Que é esse flash aqui, se você nunca viu um Speedlight, esse aqui, ele é muito mais simples e fácil de configurar do que esse próprio Speedlight. Vamos lá, aqui embaixo o que eu tenho? Eu tenho duas entradas aqui que servem para você trabalhar com um receptor. Então aqui eu tenho uma entrada P2, que é parecida com uma entrada de controle remoto. Aqui eu tenho, por exemplo, um receptor, tá? E aqui eu tenho meu transmissor. Esse transmissor eu vou colocar onde? Vou colocar ele em cima da minha câmera, na sapata do flash, e quando ele disparar, através desse receptor aqui, que eu vou encaixar aqui no meu flash, ó, encaixei aqui nessa parte, ele vai disparar a tocha também. As outras tochas, então, estando com aqui a fotocélula ativada, eles vão disparar também, ok? Eu posso usar também um outro tipo aqui de receptor, que é através dessa USB. Então a Godox tem um próprio USB que eu coloco aqui nesse encaixe USB também e tenho também um transmissor USB. E o legal dessa tocha aqui dos modelos 2 da SK é o quê? Que ela tem um rádio flash embutido, ela tem um receptor embutido no sistema X. Então se você tem hoje, por exemplo, um transmissor da Godox que usa esse sistema X, que é o X Pro, aí você tem o C que é da Canon, o N da Nikon, você comanda o seu flash por esse rádio flash, e legal que ele assim, como ele tem sistema X de transmissão, você consegue configurar também a sua tocha diretamente da sua máquina ali, do seu receptor, do seu transmissor que vai ficar em cima ali na sapata da sua câmera, tá? Esse, por exemplo, é um manual, então esse aqui é um simples, que eu vou ter que vir toda hora e mexer no flash e configurar. Se você tiver, por exemplo, esse transmissor que é o X Pro C, o X Pro N, né, o S da Sony, você já controla a tocha à distância, não precisa ficar vindo na tocha e mexer. Bom, vamos lá então, vamos entender aqui um pouquinho. Aqui eu tenho meu botão de on e off, então eu vou ligar aqui no on, vai ligar aqui, vai aparecer as informações, tá ok para vocês? Tá aparecendo? Legal? Bacana. O primeiro botão aqui é um botão onde eu vou alterar os canais. O que significa isso? Lembra que eu comentei com vocês que eu tenho aquele transmissor que ele pode controlar remotamente, né? Então vamos dizer que eu tenho 5 tochas no estúdio. Eu posso colocar, por exemplo, cada tocha em um canal diferente. E aí, pelo meu receptor em cima da câmera, eu controlo. Quero controlar a tocha 1. Eu vou lá no canal 1, por exemplo, e altero. Quero controlar a tocha do fundo. Eu clico lá no receptor naquela tocha do fundo e altero. Então você não precisa ficar indo em tocha configurar, tá? Você pode colocar cada tocha em um canal diferente. E aí, através do transmissor em cima da câmera, você vai fazer o quê? Você vai ativar ali as diferentes tochas. Você vai configurar as diferentes tochas. Então é nesse botão aqui que você vai definir o canal aqui para cada tocha, tá? Depois do segundo botão, ele tem aqui em cima escrito S1 e S2. O que significa isso? É o modo escravo. Quando eu ativo aqui o S1, eu estou ativando a minha fotocélula, ok? Eu estou ativando a fotocélula para funcionar com os outros flashes. E qual que é a diferença do modo S1 e o modo S2? O modo S1 é quando eu estou utilizando uma outra tocha, ou um flash, por exemplo, normal, um flash Speedlight, mas no modo manual. Então eu vou deixar no modo S1. Tá? O modo S1 é o modo mais básico, quando uma tocha dispara as outras, ou um flash Speedlight no modo manual dispara as outras tochas. Já o modo S2, eu vou clicar aqui uma vez, ó, ele apareceu S1, cliquei outra vez, apareceu S2. Se eu clico mais uma vez, ele desliga essa função. Tá? No modo S2, o que ele vai acontecer? Agora é quando eu for usar um flash no modo TTL, que é o modo automático. Nesse modo, o flash tem um pré-disparo de configuração que a gente não percebe, mas a tocha percebe. Então, se você não ativar o modo S2, que é para usar no modo TTL, tiver no modo S1, o que vai acontecer? Nesse pré-disparo, a tocha vai disparar. Então, você vai ter problema de sincronismo. Então, quando tiver aqui no S2, você vai usar para um flash que for, então, TTL, um flash de disparo TTL. Legal? Depois, terceiro aqui, eu tenho um botãozinho que ele é um botãozinho sonoro. É uma coisa que eu sempre desativo, mas quando ele está ativado, ele vai aparecer aqui para você um símbolo de um volume, e toda vez que eu disparar a tocha, por exemplo, ó, ele vai fazer esse barulhinho, tá vendo? Então assim, eu acho que incomoda bastante, então eu particularmente faço o quê? Eu desativo esse barulhinho. Então eu clico aqui nesse botão que é o Buzz, B-U-Z-Z, eu clico e desativo esse barulhinho dele disparar toda hora, tá? Mas tem gente que gosta, então aí é a gosto mesmo.
O quarto botão aqui, ele é o botão que ativa essa luz de modelagem. Então, por exemplo, quando eu clico aqui, ó, o que ele fez? Ó, ele acendeu aqui agora a nossa luz de modelagem, tá vendo? Ela é uma luz bem fraquinha. E eu consigo controlar, nessa luz original aqui que vem com flash, eu consigo controlar também a intensidade desse botãozinho. Então, não sei se vocês perceberam aqui, ele apareceu aqui escrito Prop. Informação importante aqui para você, aqui no modo Prop. Quando ele está nesse modo Prop, ele sempre vai acompanhar a potência do flash também. Então, por exemplo, se eu estou em 1/1 de potência, essa lâmpada de modelagem ela fica mais forte. Se eu diminuir aqui a potência do flash, o que vai acontecer? Ela vai ficar também mais fraca. Se você não quer que isso aconteça, se você quer que, independente da potência que você vai utilizar aqui no seu flash, ela vai ficar com a mesma potência, a luz de modelagem, você deixa no modo aqui de 100%. Que é independente aqui de você mexer aqui agora ou não na potência do flash, ela vai ficar sempre na mesma potência, tá? A luz de modelagem. Tudo bem? Quando eu clico mais uma vez na luz de modelagem, ele vai aparecer aqui agora, 100%. E esse dial aqui, essa rodinha aqui em cima, eu vou conseguir controlar o quê? A intensidade. Então eu vou segurar um pouquinho aqui o dial, ele vai piscar e agora eu consigo controlar a intensidade. Ó. Vou virar aqui um pouquinho para vocês perceberem, ó, que agora eu consigo controlar, ó lá, a intensidade dessa luz de modelagem. Tudo bem? Isso só vai funcionar com essa lâmpada aqui que é original, que aceita essa dimerização. Geralmente, se você coloca uma outra lâmpada de LED ou com outra lâmpada, ela vai ligar normal, só que você não vai conseguir dimerizar, tá? Não vai conseguir diminuir a potência. Continuando aqui então agora. Então, se eu apertar mais uma vez aqui, ele vai aparecer aqui agora o modo off. Significa que a lâmpada aqui de modelagem, a luz de modelagem, né, a luz guia, ela foi desligada, você não está utilizando ela. E por último, agora eu tenho aqui um botão de teste. O que esse botão de teste faz? Ele vai testar se o flash está funcionando. Então, quando eu disparar aqui uma vez, vocês podem notar, vou puxar para fora aqui, que ele dispara também. Ok? E o mais importante agora é o que é? Onde eu vou configurar a potência do meu flash, né? Quero trabalhar com que potência? Esse flash aqui, ele parece muito com o modo manual dos flash Speedlight. Então, ele vai de 1/1 até 1/16, tá? Enquanto o flash normal, por exemplo, Speedlight vai ter 1/128, esse aqui vai ter 1/16. Então, simplesmente você vai girar aqui o seu dial, tá vendo? Ele está em 1/1 e você vai fazendo o quê? Vai mudando, ó. Ele trabalha com terços, isso que é bacana, tá vendo? Você vai mudando a potência que você quiser, ó. Ele chega então lá, ó, aqui está desligado, ele chega até 1/16, tá vendo? Então você pode configurar exatamente qual que é a carga que você quer que ele trabalhe aqui, ó. Ele vai de 1/1 então até 1/16. Bom, viram que é bem simples essa configuração, não tem muito segredo. Então, basicamente, você vai configurar aqui, você vai ativar o S1 se você tiver outros flashes, por exemplo, que vão trabalhar juntos, se não, deixa desativado. É aquele barulhinho lá que é o buzz, você pode ligar ou desligar, depende de se você gosta ou não. A luz de modelagem também você pode deixar acesa ou não e dimerizar, né, controlar a intensidade dela, ou deixar totalmente desligada. E simplesmente o que você vai mais usar mesmo é esse dial aqui, que é onde você vai controlar então a intensidade, a potência que você quer. Lembrando que ele vai de 1/1 até 1/16. E se você gostou então desse review, se fez sentido para você esse flash, nós vendemos aqui na F-Stop também. Vai estar o link aqui abaixo na descrição, você pode clicar, acessar a nossa loja virtual e você pode fazer o pedido do seu flash. Então, esse aqui foi o modelo SK400 versão 2.